Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos, Senhor, neste momento, dando início, Senhor, ao nosso próximo trabalho que o Senhor nos tem concedido, segundo a riqueza da Tua graça e misericórdia, e damos prosseguimento, Senhor, à jornada pelas parábolas. Também eu venho, Senhor, em nome de Jesus, abençoar todas essas pessoas que estão fazendo parte desse projeto, aonde elas estiverem, Senhor, quem forem elas que o Senhor designar, esta bênção, esse presente, que o Senhor venha abençoar suas famílias, venha abençoar seus lares, e que, Senhor, nesse momento que estamos te servindo e falando das tuas parábolas que o Senhor falou para a multidão, que eles possam ser enriquecidos, que eles possam ser ativados, que eles possam ser, meu Deus, tocados pela tua palavra, e que esta palavra produza fruto, que ela produza, Senhor, bênção, que ela produza, Senhor, o resultado que produziu nos tempos em que o Senhor esteve pregando aqui nessa terra, também se faça em suas vidas e suas famílias, que seja muito bom, que seja para a glória, que seja para a honra do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Amém. Graças a Deus, estamos aqui novamente para nós darmos prosseguimento à nossa jornada pelas parábolas. Eu tenho certeza que será uma bênção quando nós conseguirmos fechar esse ciclo, né? Como eu tenho dito do começo, essas parábolas não é uma obra da literatura, não é um conto que foi feito assim, a bel prazer pelos escritores dos evangelhos, mas foram parábolas que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. E ele esteve, naqueles momentos que ele esteve pregando os 3 anos e meio, os seus apóstolos, seus discípulos, eles ouviram do próprio Senhor Jesus as parábolas, as explicações. E eu quero dizer para todos que esses discípulos que se tornaram apóstolos, eles fizeram, instruído pelo Espírito Santo, eles escreveram as parábolas e chegou até nós. Eu quero dizer para você que quando falamos de parábola, quando falamos de Jesus, quando falamos que o Espírito Santo inspirou, quero lembrar a todos que não falamos de coisas do passado. Por quê? Porque quando Deus diz assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não está falando que ele é Deus de defunto. Para nós seríamos defuntos, né? Sendo pessoas já que estão com o seu corpo em estado de decomposição, está só os ossos lá. Mas se tratando do Senhor nosso Deus, ele é escolhido um vivo, porque Deus não é Deus de morto, certo? A passagem de uma vida para outra, para nós é uma coisa relevante, mas não para o mundo espiritual, nem para o Senhor nosso Deus. E também dizemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, a eficácia da parábola naquele tempo é a mesma eficácia hoje. Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem a fé para absorver esse conteúdo, certamente será muito abençoado. E quando eles notarem no fim, quando eles verem que as parábolas têm uma mensagem, uma palavra, uma ativação, eles vão falar, nossa, eu não tinha esta visão antes de passar por essa jornada. Eu nunca pensei desta forma. Eu nunca pensei que havia tanto enriquecimento nas palavras do Senhor Jesus. E também eu queria dizer a todos que nós não estamos fazendo essa jornada de parábola de uma maneira didática, sabe? Vou falar da parábola. Não, nós estamos fazendo em 3 fases. Primeira fase, nós queremos trazer o conhecimento para as pessoas das parábolas. Mas depois, quero lembrar a todos que o Senhor Jesus ele mandou 70 discípulos, depois mandou 120, depois 150. Então ele delegava, o Senhor Jesus delegava aquilo que era a sua mensagem para outras pessoas, outros discípulos. Então, quer dizer que eles não estão mais aqui entre nós, então nós estamos aqui, você está aí, eu estou aqui, então nós estamos sendo abençoados para nesse momento dividir esta bênção do Senhor. Então nós não temos só interesse de passar as palavras, porque as letras matam, né? Queremos trazer também a mensagem da parte do Senhor e também queremos atualizar para os dias de hoje, aquilo que tem acontecido, porque você notou que no Atos dos Apóstolos aconteceram muitas coisas, mas de Atos dos Apóstolos para cá tem acontecido também muitas coisas, e algumas dessas coisas
fazem parte da nossa vida. Então é muito importante que a gente passe para vocês, dentro do conteúdo, aquilo que também tem sido parte da igreja do Senhor e das nossas vidas, de forma que você vai ter essas 3 fases, não apenas como um professor que lê de uma maneira assim, sabe. Eu já tive, muitas aulas, participei de muitas coisas de aula, e geralmente quando o professor começa a falar, vocês podem notar, depois de 20 minutos não lembro nem como ele começou, porque a gente está tão preocupado em pensar no que está vindo que esquece o que foi começado, né. Então, coisas rápidas é difícil absorver, precisa rever, né. E da forma que nós fazemos aqui, é tranquilo, é bem sossegado, dá para você depois voltar de novo a ouvir alguma parte que você desejar, mas você vai ficar muito com o seu coração aquecido, porque não é apenas uma história, é apenas também uma bênção, é um conteúdo, é alguma coisa que vai enriquecer as nossas vidas. E dito isto, também quero lembrar aos irmãos que, nossos amigos, que a plataforma, ela trabalha, meus irmãos, de uma forma de interagir as pessoas. A plataforma, ela liga pessoas, umas às outras. E como que ela vai saber? É quando você dá um like depois do vídeo, você vai lá, você dá uma clicadinha, olha, achei legal, achei que foi inteligente essa forma de divulgar a palavra de Deus. É bom, está sendo muito bom. Então ela vai mandar para outras pessoas, né? Se você puder se inscrever, pedir para algum amigo se inscrever. Então o aplicativo, sabe, ele vai perceber que aqui existe relevância, é uma coisa boa, está sendo útil. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar para mais pessoas. Ele vai enviar para pessoas que ele percebe que gosta desse tipo de perfil. O povo pentecostal são muito unido. O povo evangélico são unidos e tem outros grupos também. Então ele fala: espera um pouquinho, esse pessoal aqui estão falando de mensagem, eu vou mandar para todo mundo. Pronto, vai chegar, vai abençoar, e o que vai acontecer conosco? Você também vai fazer parte do milagre. Você também está sendo uma bênção na mão de Deus, porque você está ajudando que chegue até mais pessoas e eles possam ser tocados, possam ser abençoados. E a palavra do Mestre, a palavra do Senhor Jesus vai chegar nas vidas, nos corações, e vai ser muito forte, e vai ser para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Irmãos, a parábola que nós vamos falar hoje é a parábola do mordomo infiel. Esta parábola, eu acredito que é a parábola mais difícil de se entender entre todas elas. Então eu já vou pedir para os irmãos e para os amigos ter um pouquinho de paciência, ficar um pouquinho focado, porque vai que, de repente, até você pegar o raciocínio, você pode ficar pendendo, né? Porque ela deixa uma sensação de que existe alguma coisa de errado dentro dessa parábola, né? Todo mundo tem essa sensação, não é só você não, viu? Se você tiver, fique tranquilo, fique em paz, que todos nós temos, né? Inclusive já tenho visto até outros também escritores, outros intérpretes, outros exegetas, ainda falam a mesma coisa. Todo mundo chegou a um ponto que parece que ela abre caminho para várias interpretações. Mas nós vamos falar, e depois você vai ter também a sua conclusão. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos ler um versículo só para não ficar muito extenso, né? E roube a atenção das pessoas. Vamos ler somente o versículo do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas. Apenas o versículo... Vamos ver qual é o versículo que é mais central. O versículo 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Amém? Glória a Deus. Essa parábola, ela diz a respeito de um mordomo que ele cuidava dos bens de uma pessoa muito importante, muito rica. Eu acredito que se fosse para a gente pegar e trazer para os dias atuais, eu poderia dizer para todos que talvez, vamos supor que esse homem, dono de tudo, seria um fazendeiro, para a gente poder explicar, porque na verdade ele está dizendo a respeito dele, do reino dele, ele está falando a respeito do reino dos céus. Mas vamos pensar na possibilidade dos nossos dias de hoje, para que todos possam ter um entendimento mais ou menos de como que se desenrola esse fato, como que ele quis explicar para as pessoas essa parábola. Então ele está dizendo como se fosse um fazendeiro. Então o fazendeiro, geralmente, ele é uma pessoa que ele é um investidor, certo?
Então o fazendeiro ele não vai consertar o caminhão quando quebra, o fazendeiro não vai colocar cerca, certo? O fazendeiro ele não vai ficar pegando e contando gado, né, para ver se alguma cobra picou, se está faltando. O fazendeiro não vai ficar buscando coisa para lá para cá. O fazendeiro ele é um investidor. Então o que ele faz? Ele procura uma pessoa que tem prática de lidar com outras pessoas, que seria praticamente hoje um gerente, um administrador, um capataz, né? O capataz porque ele tem que ter o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento, ele não pode ser uma pessoa assim, eu cheguei aqui agora, não sei de nada e vou conversar. Não, você tem que saber. Você tem que ter cuidado de outra propriedade, você tem que ter o conhecimento da entrada e saída das coisas, aquilo que não pode estragar, certo? Mas também tem que ser uma pessoa que tenha a ligação com ele, que é o dono, né? Tem que estar sempre ali explicando para ele, olha, isso aqui vai precisar comprar, isso aqui está estragado, isso aqui não deu certo. Ele tem que ter essa capacidade. E ele tem que ser uma pessoa também que ela precisa ter autonomia para lidar com as outras segmentos da sociedade, certo? Acho que eu consegui explicar. Então, praticamente, ser um administrador. E o que ocorre é que esse administrador ele está cuidando da fazenda desse homem. Aí até que chega um ponto que alguém fala para o homem, viu? O seu administrador lá, ele não está fazendo certo as coisas, viu? Ele está fazendo coisa errada lá. Ele está dissipando seus bens, ele está acabando com a sua fazenda. Você sabia que tem essa condição, né? Eu vou dar um pequenininho contexto aqui para que vocês possam entender. Todas as coisas que são bem administradas e elas estão dentro de uma situação que dá para ter retorno, a tendência dele é crescer, certo? É crescer, prosperar. Mas quando ocorre duas coisas, quando ela está no lugar errado, que não tem ninguém que possa fazer uso daquilo lá, ou quando a pessoa que administra, ela não faz as coisas certo, então começa a dar o quê? Prejuízo. Dá prejuízo. O que ocorre, por exemplo, num supermercado que também tem administradores, tem gerentes, é, por exemplo, lugares que tem muitos roubos. A pessoa vai lá e furta a mercadoria. Então isso pode levar à falência. Pode ocorrer também de estragar muito material, pode levar à falência. Pode ocorrer que os funcionários são todos incompetentes, sabe? Eles faltam o tempo todo, eles quebram as coisas de propósito, eles estragam as coisas de propósito, eles são negligentes, eles não fazem o que tem que ser feito. Pode também levar à falência. Então, esse administrador, ele é aquela pessoa que ele tem olho, é como se fosse o olho do dono, porque o dono já é um investidor, o dono não vai ter tempo para ficar ali cuidando. Então ele já contrata esse administrador, quem tem experiência, tem tempo, ele vai ficar ali. Então esse administrador ele tem que ser bom, ele tem que ser uma pessoa muito, muito inteligente, muito esperto para poder lidar com toda a situação. E ocorre que as pessoas que estavam em torno dele, talvez as pessoas que fornecem, que compram, que vendem, que vêm buscar as coisas, as pessoas que trabalham naquele confiança, falaram para o homem, esse administrador ele está quebrando a sua fazenda, ele está quebrando a sua propriedade, o seu negócio aqui, ele está falindo. Aí ele chega para o administrador e fala para o administrador, o que me dizem a seu respeito? Você está estragando as minhas coisas, você está dissipando meus bens, olha, eu vou te mandar embora, eu vou te dispensar. Eu vou te trocar por outro funcionário. Então você se prepare, porque que assim que for possível, você deixa as contas em ordem aí, que eu pretendo substituir você, vou dispensar você. Na parábola, acho que todo mundo chegou até aqui acompanhando o raciocínio, né? Que o administrador ele vai ser dispensado pelo dono porque ele está sendo negligente, ele não está fazendo as coisas direito, ele está dissipando os bens do homem lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que ele faz? Ele fala, nossa, e agora? Para mim trabalhar, eu já não tenho força para trabalhar. Talvez eu sou uma pessoa velha, talvez eu sou uma pessoa que não tenha força física, não tenha capacidade para trabalhar. E para mim, pedir esmola, ficar pedindo, eu tenho vergonha de pedir esmola, mas eu preciso sobreviver, eu preciso continuar vivo, eu preciso estar dentro dessa realidade que está ocorrendo, dessa situação que está ocorrendo na minha vida. Então ele fica pensando, quero dizer, lembrar a todos que não é uma história que eu estou contando, eu estou replicando a parábola que o Senhor disse, entendeu? Então vai seguindo o raciocínio. Eu falei para vocês no início que precisa prestar bem atenção, talvez depois tem que voltar o vídeo para entender que é uma sequência que é importante que chegue até o fim. Então esse administrador, ele fala, nossa, vou ser mandado embora, vou perder meu espaço aqui, vou perder meu lugar aqui. E agora, o que eu faço? Para me mendigar, eu tenho vergonha, ficar pedindo por aí. E para trabalhar também,
eu não tenho estrutura, eu não consigo trabalhar. Então o que ele pensa? Ele falou, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer amizade com as pessoas que vêm aqui pagar o homem aqui. Então, tipo assim, vamos supor que ele entregou trigo para um, entregou milho para outro, ele vendeu um caminhão para outro. Então, aquela pessoa tinha uma propriedade que usava, tinha que pagar aluguel para o patrão, ele recebia esse aluguel. Então, geralmente, quando tem empreendimentos grandes, você faz relação com um monte de gente, sabe? É que nem, como, por exemplo, uma prefeitura. A prefeitura tem o pessoal que abastece, tem o pessoal de prestação de conta, prestação de serviço, tem os trabalhadores. Então, uma grande propriedade é assim. Naquele tempo também funcionava desse jeito. E ele falou, sei o que eu vou fazer. Vou pegar amizade com esses fornecedores, vou pegar amizade com esses clientes do homem, do patrão, do dono da propriedade, e vou fazer um favor para eles. Eu vou diminuir a dívida deles. Então, se alguém ia pagar 100, eu vou mandar ele pagar só 80. Para o outro que devia 80, eu vou falar, pague só 50. Para o outro que devia 100, paga 50. Ele criou essa estratégia. Falou, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer amigos. E quando chegar na hora que ele falar, viu, tá pronto, pode pegar suas coisas, pode sair, eu vou ter muitos amigos. Eu vou fazer amizade com os credores do meu patrão. Eu vou ficar bem com eles. Então, praticamente, quando eu ficar bem com eles, eu sair daqui com uma mão na frente e outra atrás, eu vou lá e vou falar, viu, lembra de mim? Você lembra de mim? Você lembra de mim que eu te ajudei aquele dia? Você lembra do favor que eu fiz para você aquele dia? E acho que você já teve pessoas também que de vez em quando faz isso, né? Encosta, pensando muitas vezes na frente de ter alguma coisa em troca. Porque não, naquele tempo já acontecia isso. Então, Jesus, para poder explicar a parábola, para que aquelas pessoas entendessem, então ele usou também essa estratagema aí, essa estratégia. Então ele falou, vou fazer isso daí. E quando o Senhor fala a esse respeito, e depois ele pega e chama a atenção das pessoas, que o patrão vê que corre isso, ele percebeu que o homem é esperto. Ele é muito esperto, quer dizer, que ele conseguiu sair de uma situação difícil, usando uma estratégia não tão honesta, mas ele sobreviveu à crise. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente pensa assim, mas será que o Senhor, quando fala essa parábola, ele está dizendo que a pessoa ser desonesta, a pessoa usar de má intenção com o seu patrão é uma coisa certa? Eu acredito que não. Quer dizer, a maioria dos intérpretes, dos exegetas dessa parábola, acredita que não. Que o Senhor elogiou, na verdade, a força, a estratégia, a maneira de lidar com uma situação que está ficando fora de controle. Você sabia que quando o Senhor fala do Evangelho, ele diz, o Evangelho daqui para frente, o reino dos céus, vai ser tomado à força. Então ninguém vai conseguir entrar no reino dos céus, meus irmãos, acomodado. Nossa, vou ficar sentado aqui em berço esplêndido, deitado na rede aqui, e vou ir para o céu. Não, você vai ter que lutar. Você vai ter que criar força, você tem que criar resistência. Isso que o Senhor está dizendo. Porque é necessário criar inteligência, criar estratégia todo dia. Sabe por quê? Que a gente que lida com a palavra de Deus, lida com o que ocorre na vida das pessoas, nós sabemos que o nosso adversário, ele trabalha 24 horas por dia para atrapalhar. Então, se a igreja faz corpo mole, o que acontece? Ela não consegue andar, ela não consegue superar os desafios que ela tem. E nesse momento da parábola, eu acredito que o Senhor está falando a respeito, né, do homem que reage. Ele reage diante de uma situação fora de controle. Fora de controle, porque praticamente dali um tempo ele ia ter que pegar a mala dele e ir embora. Ele não podia mais trabalhar, porque ele estava velho. Ele não podia mais, tinha vergonha de pedir esmola, mas ele criou uma saída, uma alternativa. Então ele está dizendo que os filhos das trevas, às vezes, é mais prudente do que o filho da luz. Eu quero falar para você que quando o Senhor começou a pregar o Evangelho, se você analisar, praticamente ele era um improvável. Ele era uma pessoa improvável. Porque ele foi chamando as pessoas, mas ele não combinou nada com ninguém. Se você vê a chamada dos 12 apóstolos, ele diz para Pedro, Pedro, venha após mim, eu vos farei pescadores de homem. Pedro não pediu salário e ele não prometeu salário. Certo? Ele simplesmente falou, venha. Você tem que colocar um pé na frente e o outro atrás e saber que as portas de Deus é que vai se abrir. Então, veja bem, e foi feito aquilo lá, é bem certo que depois, quando ele começou a ministrar a cura, começou a aglomerar muita gente. E muitas daquelas pessoas, elas abasteciam os apóstolos. Né? Abasteciam como? Dava um pão,
né? Porque estão precisando? Estão precisando de roupas, estão precisando de um lugar para vocês, né? Porque não tinha como você levar uma cama, porque eles estavam a pé. Não tinha como levar uma mudança, mas vocês precisam de vasilha de água, vocês precisam de toalha para você enxugar, vocês precisam de uma troca de roupa, precisa de alguém lave a roupa, alguma coisa desse tipo assim, sabe? Que dava condição. Acredita-se, os historiadores, que era praticamente uma comitiva de 60, 90 pessoas. Então, mas a pessoa pensa que eram só eles que estavam ali, não, era um grupo, né? Porque ele chegava no lugar, como ele mandou, na verdade, os 70, depois mandou 120, mandou 150, ele chegava lá, o povo já estava esperando na porta. Você vê no ministério dele, juntava 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, porque o pessoal estava ali. Então, quando eles saíam dali, eles tinham que comer alguma coisa, tinham que repousar em algum lugar. É uma coisa, é um desafio. Pense num desafio. Pense num desafio. A vida é fácil, irmão? Será que a vida de alguém daqui que está conosco é fácil? Eu acredito que a sua vida também é uma vida que exige alguma estratégia. Todo mundo vive isso, né? Existem grandes bancos que fecham, supermercados que fecham, famílias que perdem patrimônio, pessoas que ficam desempregados, pessoas que não conseguem vencer concorrência. Existe, todo mundo tem uma luta a ser vencida. Quando, depois, estou dando sequência, dando um contexto, para você ter uma ideia do sentido da reação na parábola, para que possa ter um posicionamento da reação que vai ter na hora que chegar a efeito da parábola. Então veja o que eu estou dizendo. Quando os apóstolos começam, havia um banco, por exemplo, que falasse para ele, ó, tem um banco aqui que foi deixado para vocês, passou um anjo aqui e deixou um banco aqui, um cheque em branco. Então vocês podem fazer o que tiver que fazer aqui que o banco garante. Não, irmãos, não tinha, nem havia banco naquele tempo. Né? Poderia ter no máximo um agiota, mas Deus não ia trabalhar com agiota, né? Porque agiota é coisa meio do outro lado lá, né? Cobra juro abusivo. Então o que aconteceu? Não havia um agiota que abastecesse também, mas havia uma missão, havia um trabalho a ser feito. O Senhor disse, olha, ide por todo o mundo e pregue o meu evangelho a toda criatura, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui, você também, quando você ajudar a gente a compartilhar, ajudar a gente a aumentar o número de ouvintes, você também está fazendo parte do milagre. E era o que eles fizeram. Falaram, olha, vocês pegam a palavra e vai para os 4 cantos da terra, falou para os 12. Aí eu pergunto para vocês, sem dinheiro, sem ter a forma de iniciar, sabe? Não tinha ali, por exemplo, um empresário, não tinha ali uma pessoa, assim, um administrador que fez curso, que fez faculdade, universidade. Olha, viu o camarada aí que ele tem 30 anos de experiência de ministrar, vem um coach, vem uma pessoa fora. Não tinha, irmãos. Não tinha. Não tinha. Eles e tinha também quem? O Espírito Santo que está hoje entre nós, que foi derramado aqui na terra, é o que dava o próximo passo para eles. É o que dava sequência. É o que dava sequência. Então eu quero dizer para você, porque também, como eu falei, não estamos aqui só para contar história, estamos aqui também para trazer posicionamento, para dar estratégia de vida para as pessoas, ajudarem elas a sobreviver diante da dificuldade, certo? Esse também é o nosso objetivo. Quero dizer para você que todo dia de manhã, você começa o dia, porque você dormiu, se alimentou, você descansou, quando começa de manhã, você precisa de estratégia de Deus, você precisa de renovo de Deus, você precisa de força de Deus, porque os dias não se repetem. Os dias não se repetem. Aquilo que deu de problema ontem, aquilo que foi bom ontem, que foi ruim ontem, que deu certo, que não deu certo, ele ficou para trás. Mas hoje tem uma nova empreitada. Você precisa tomar água de novo, você precisa se alimentar de novo, você precisa dormir de novo, você precisa, sabe, se tiver conta para pagar, tem que arrumar recurso para pagar essas contas, você tem que responder para as pessoas que estão ao seu redor. Então, o que você precisa? Estratégia. Porque se você tiver estratégia, você vence. Você já começou a pegar? Já pegou aí? Já pegou aí como é que é o negócio? Hoje o mordomo tinha o quê? O mordomo tinha uma estratégia. O mordomo tinha força. O mordomo demonstrou que ele não se entregou para a situação. É isso que o Senhor elogiou. É isso que o Senhor trouxe a palavra e falou, olha, você tem que ser esperto, você tem que ser forte diante de situações inesperadas, porque elas vão aparecer, elas vão ocorrer, vai acontecer na sua vida momentos de te atropelar, sabe, de deixar você sem nada, de deixar você no caos. É a vida, é a vida. Aconteceu com o mordomo, mas também Jesus estava dentro daquela situação e os apóstolos agora também diante da situação. Quero dizer para os irmãos que quando Pedro começa a pregar, ele levantou cheio do Espírito Santo,
Diz a escritura que mais de 2.000 almas se converteram. Todo mundo, oh, glória a Deus, 2.000 almas se converteram, Deus é mais. Que bênção, que resposta, que livramento que está diante de nós. É maravilha de Deus. Olha, queria que fosse na minha igreja isso, viu? Queria que fosse na minha congregação isso, viu? Queria que fosse na minha cidade isso. 2.000 almas, olha, nossa, o Brasil inteiro ia falar. Ia para o mundo. Olha aí, até o pessoal de Nova York, do Japão, da China, ia vir o pessoal aqui da Europa. O que aconteceu? Que 2.000 almas foi forte, foi impactante, tá? Beleza. O que acontece no dia seguinte, irmãos? Uma grande parte daquelas pessoas, eles não tinham de dormir, não tinham de comer. Nossa, agora mudou a forma da bênção, né? O que era uma maravilha ontem é um problema hoje. Você sabia que a vida da gente é assim, irmão? A pessoa vai num casamento falando, nossa, finalmente Deus me abençoou que eu casei, chama os convidados, e a noiva tá bonita ali de branco, e o rapaz tá todo animado ali, olha, consegui chegar até aqui, consegui casar, achei uma pessoa que me aceitou como eu sou, concordou casar comigo, olha, todo mundo feliz, e abraça parente, abraça pai, e o sogro chora, e a sogra chora, e a mãe chora, tá todo mundo ali, sabe, em pranto, todo mundo ali só com a barriga cheia em êxtase, né, irmão? Passa 7, 8 meses, irmão, meu Deus, 7, 8 meses, 1 ano, o homem vai perceber que uma parte do temperamento da mulher, ele não conhecia, ele vai conhecer agora. Ai, Senhor da glória, e agora? Voltar para trás não dá, né? Gastei muito dinheiro, tem muito investimento. Aí a mulher, 7, 8 meses, 1 ano, ela fala, nossa, mano, esse homem, não parecia que ele era chato desse jeito, não parecia que ele era uma pessoa assim, tão controlador, impulsivo, nossa, ele era tão bonzinho, quando ele namorava, ele era noivo, ele concordava comigo com tudo, ai, meu Deus do céu, que homem bacana que ele era, que felicidade, eu estava pensando que ia ser o resto da vida desse jeito, eu pensei que a vida ia ser maravilha, eu pensei que eu ia chegar em casa todo dia, sabe, eu ia ter até uma empregada para ajudar aqui, eu ia comer, dormir, a gente ia contar vitória, só ia para o culto lá de vez em quando, depois nós ia passear, a gente ia... Irmãos, eles não contavam com o mau humor das pessoas, eles não contavam com o temperamento das pessoas, eles não contavam, meus irmãos, das experiências interiores que as pessoas tiveram, né? Porque cada família tem uma experiência, certo? Certo? Você, por exemplo, não sei se eu estou falando com gente casada ou com gente solteira, mas os casados sabem, uma mulher é criada numa família, o homem, ele é criado em outra família. Então não é de um dia para o outro que vocês vão conseguir adaptar ao ponto que você tem que parar e o ponto que você tem que continuar. Quando você precisa ficar quieto, ficar quieta, e quando o outro tem que falar, ou ficar quieto também. É por isso que os antigos diziam que para um casal saber se eles se conhecem, se realmente eles estão bem, eles precisariam comer 1 quilo de sal junto. Né? Outro tempo demora, mas um saco de sal daquele tempo é de 40 quilos, não é esse saquinho pequeno assim de 1 quilo, não. Era um sacão de 40 quilos que você podia demorar anos, 5 anos, 10 anos para comer aquele sal. Então, por que estamos falando a respeito? Que a estratégia do mordomo, a estratégia de Jesus para poder começar seu ministério 3 anos e meio. Agora estamos falando estratégia dos apóstolos e trazendo para a sua vida também, para você sentir, sabe, o calor, sabe, você sentir, sabe, como que eu sinto. Olha, se você é um filho, por exemplo, você fala, nossa, meu pai com a minha mãe, eles têm que vencer um leão por dia mesmo, o negócio aqui não é fácil para poder bancar a despesa do mês e sobe as coisas tudo por tudo. Nossa, carro quebra, carro funde o motor, nossa, olha, o dinheiro não dá, olha, pensando uma coisa, agora é outra, tem que mudar de casa, problemas, desemprego, problemas, guerras, problemas. Você precisa do quê? Estratégia, força. Ele está dizendo, se o mordomo ficar chorando, a vida dele não melhorava em nada. Se aquele mordomo colocasse o beiço no chão, se ficasse, eu vou chorar, sabe, ele ia embora chorando. Se aquele mordomo ficasse violento, não ia resolver também. Se ele fizesse confusão, talvez fosse até preso. Mas ele usou que força e estratégia. Eu acredito que a maior parte dos intérpretes chama a atenção dessa palavra disso, que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Você tem que viver o seu problema e criar a sua força, a sua estratégia. Então, voltando dos apóstolos, o que acontece com eles naquele momento? 2.000 almas se converteram. E uma parte deles não tinha o que comer, não tinham onde dormir.
Olha, irmão, se esse problema é seu, arrumar comida para as pessoas, para arrumar comida para o morador de rua, às vezes as pessoas não conseguem, né? E precisa de alimento, precisa de lugar para eles repousarem. E o que diz a Escritura? Que os apóstolos, quando se sentiram naquela situação, certo? Ele falou, gente, olha, não é bom a gente parar de pregar o evangelho para ficar mexendo com comida, com bebida, e ficar se preocupando com alimentação. Vamos nomear entre vós homens cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Olha, isso é forte, isso é importante, isso é muito importante, porque aqui foi deixado uma instrução que talvez seja para toda a igreja. Ele disse pessoas cheias do Espírito Santo e pessoas cheias de sabedoria e pessoas de uma boa reputação. Porque, veja bem, se a pessoa tem uma péssima reputação, a pessoa não é confiável, você vai colocar ela para tomar conta de coisas dos outros, vai dar problema. E se muitas vezes acontece problema aqui, ali, num lugar ou no outro, porque as pessoas que foram colocadas lá não eram pessoas capacitadas para aquilo. Deram acesso para pessoas erradas, para lugares errados, deram acesso a pessoas para fazer coisas ilícitas, deram acesso para a pessoa agir de uma forma errada. E este acesso, meus irmãos, é o problema. Só que os apóstolos, eles já tinham recebido o Espírito Santo, eles tinham o quê? Eles tinham sabedoria. E agora, o Espírito Santo deu para eles o quê? Estratégia. Olha, vamos escolher aqueles apóstolos. Olha, esse aqui é gente boa, conheço ele faz 10 anos, ninguém tem nada contra ele, bom caráter, boa pessoa. Olha, esse aqui eu conheço também, é uma pessoa de boa índole, todo mundo respeita. E foram escolhendo os diáconos. E veja o que acontece. Ele falou, agora, gente, nós vamos pegar e receber ajudas para poder que ninguém passe fome, porque começaram a murmurar, falaram, vocês juntaram um monte de gente, agora está todo morrendo de fome aí, viraram morador de rua, e falou, não, nós vamos cuidar desse povo aqui. Se é fácil isso, irmãos? Fale para mim se é fácil, mas eles sobreviveram. E a Bíblia diz que entre eles havia um homem muito forte ali, um ilustre, que tinha muitos bens, chamado Barnabé, ele era rico. Ele falou, quer saber uma coisa? Se eu tenho o evangelho, se eu creio na vida eterna, se eu creio que o Senhor morreu por mim, fez muito por mim, deu a vida dele por mim, e se eu creio que as promessas dele são verdadeiras, se eu creio que a promessa dele é real, se eu creio que realmente as coisas vão acontecer do jeito que ele disse, eu não vou precisar da minha casa. Ele vendeu a casa dele e deu para que comprasse alimento ou serviço àquele povo. Dali a pouco apareceu outro, dali a pouco apareceu outro. Estratégia, irmãos, gerou força. Então eu quero dizer que quando o Senhor está falando a esse respeito, que muitas vezes a pessoa é dirigente de uma igreja, ele vai ter que criar estratégia, pedir ajuda. Eu sei que muitas vezes as pessoas criticam, falam, nossa, o pastor pediu que levasse dinheiro num envelope para a igreja. O pastor pediu para que levasse R$50, levasse R$100. Eu trabalhei numa igreja, que também era um amigo lá, que ele também fazia pela fé, sabe? Ele trabalhava com Uber, a mulher dele também trabalhava, mas uma igreja, ela não é financiada. Se você for por um banco hoje e falar, viu, eu vim aqui no Bradesco, no Itaú, no Unibank, eu quero que você financie a minha igreja. Eles não vão financiar, porque não tem uma garantia. Não existe garantia, a não ser que alguém fale, eu vou fazer no meu nome e depois deixa a igreja usar, mas aí é outra conversa, né? Mas não tem garantia. Então as pessoas vivem de amor, eles vivem de doação mesmo, de doação pura. E o pastor, ele pegava e pedia dízimo, pedia oferta, pedia ajuda, explicava a situação para as pessoas. Ele reformou o lugar, né? Gastou quase, talvez mais de 70 mil para reformar o piso, forro. E ele falando, olha, nós precisamos de ajuda. E quando eu chegava no fim do mês, irmão, mesmo com toda aquela ajuda, faltava R$800, faltava R$1.000, faltava R$500. E ele contava, né? Porque a gente trabalhava junto, né? Eu ajudava a fazer a obra também junto com ele lá. Ele falou, é o seguinte, eu peguei, fui no monte orar, busquei a presença de Deus. Falei, meu Deus, eu não vou arrumar esses R$900, já pedimos, já explicamos, já falamos. Aí ele falou que recebeu do Senhor essa estratégia. Você vê que é importante a pessoa orar? Ele falou, é o seguinte, quanto está faltando? 900. Ele falou o seguinte, pegue 30 envelopes de R$30, que não é muito, e fale para essas pessoas, olha, eu preciso de que 30 pessoas tragam um envelope de R$30 que a pessoa pagar a conta que ficou do mês passado. Você pode fazer essa ajuda para a igreja? E Deus vai, eu vou orar para você, e Deus vai abençoar a sua vida, não vai fazer falta, sabe? E eu muitas vezes também trabalhava junto com ele, né? Quando ele faltava, ou quando muitas vezes ele passava para mim essa parte, da primeira parte do culto. E eu falei assim, Senhor, eu já ajudei, eu vou ter que dar esse 30 também, né?
E você vê que quando a gente ora com sinceridade, e se você é um crente, você realmente é um homem de fé, uma mulher de fé, sabe que Deus responde. Ele falou, bom, as pessoas que der o 30 vai ser abençoado. Se você der, você vai ser abençoado também. Eu falei, então, meu 30 também está aqui. Estou na estratégia, estou na força, toda a visão de Deus, todo o jeito que Deus mandou, eu vou também. Irmãos, esse é o segredo da parábola. É você se reinventar no meio do caos. Não abandona a igreja, não abandona a mulher, não abandona o marido, não abandona o trabalho, não abandona aquilo que você sabe estar fazendo. Mas deixa que a estratégia de Deus, deixa que o Espírito Santo, sabe, ensine você como lidar com a situação. Porque o crente, o homem de Deus, como uma mulher de Deus, ele vai viver hoje pela fé. É pela fé. Não conte com o seu emprego, não conte com o banco, não conte com o governo, porque sempre haverá situações muito contrárias. É por isso que ocorre muitas vezes pessoas muito humildes, muito simples. Elas, sabe, elas conseguem sobreviver na vida, crescer na vida, prosperar na vida, se dar bem na vida, romper diante de tudo que está diante delas. E às vezes tem pessoas que vêm de um berço esplêndido, né? Vou dar um bônus aqui do Velho Testamento. Acabe diz a Bíblia que ele era filho de um rei. Então acho que ele cresceu no palácio, eles davam um banho de leite de cabra nele, colocavam comidinha na boca dele com 15, 16 anos, amarravam com o sapatinho dele, sabe? Perguntava para ele se quer que ajude a levantar, sabe? Pegava e colocava a vira de peça no cavalo. E quando ele chegou no momento que o pai dele morreu e ele se tornou rei, irmãos, ele percebeu que os assírios tinham sangue no zóio e faca no dente para invadir Israel e tomar tudo que eles tinham lá. E naquela época as guerras eram muito cruéis e sangrentas. Eles lutavam, depois eles levavam tudo de bens que tinha, prata, ouro, sabe? Tudo que tivesse liquidez para levar, eles levavam. E os homens mais fortes eles matavam. E as mulheres, eles levavam como escravo para depois, sei lá, ser vendidas como domésticas, né? Empregado doméstico. Naquele tempo a escravidão era uma realidade, né? E os meninos mais novos também. Ia lá, levava eles para trabalhar, porque eles não podiam ser soldados, que era despojo, né? Então, todo mundo tinha medo. Ninguém queria saber de guerra. A guerra não assustava. E é uma história que pode ficar mais para frente, mas eu quero dizer que chegou um ponto da vida dele que ele quebrantou em lágrima. Ele falou, eu nunca pedi para ser rei. Eu nunca pedi para ser filho de rei. Eu não sabia que eu ia ficar nessa situação tão difícil, né? Porque tinha os assírios. Depois tem o problema dos 3 anos e meio de seca que teve lá também, né? Porque a rainha Jezabel matou os profetas e Deus falou, já que é assim, então, a conversa é essa, Elias profetiza que não vai ter chuva mais aí. E nem grama para os cavalos não tinha, o povo sem comida, um medo terrível. Ele se arrebentou, ele se desconstruiu dentro da luta, mesmo sendo filho de um rei. E às vezes tem um moço, por exemplo, que veio de uma comunidade, vem uma moça que era doméstica, vem outra que era faxineira, vem outra que vendia as coisas na feira, porque aprendeu a se reinventar, aprendeu a se posicionar, aprendeu a ter direção. Fica comigo aí, presta atenção. Se você tiver direcionado, se você tiver posicionado e na estratégia de Deus, o resto vai cair por terra. Mas se você não for como ser mordomo esperto, se reinventar, você precisa que outras pessoas ajudem você. Então saiba que sempre vai ter Deus para ter a estratégia, vai ter o Senhor Jesus para dar estratégia, e eu acredito que também ele vai ter pessoas próximas que vai poder ajudar você a raciocinar, porque você pode ver os apóstolos, eram 12, os discípulos depois se multiplicaram, e basta você ficar dentro do posicionamento. Eu sou um pastor que eu trabalho muito em cima disso, já ajudei muitas pessoas a se resolverem, famílias, casais, ajudei as pessoas a se formarem em estratégia para crescer no caos, né? Eu já, pela misericórdia de Deus, já pude ganhar até pessoas que hoje são pastores, né? Mas é um trabalho, não é uma coisa assim fácil. Não é uma coisa simples, mas precisa o quê? Força e estratégia. Então fica com essa parábola que o Senhor deixou, expliquei de uma maneira muito simples, que na vida precisamos de força e estratégia, porque é o que eles fizeram, e o mordomo também demonstrou, que ele demonstrou essa força e estratégia, ele conseguiu se dar bem, depois ele voltou, procurou os credores, eles ajudaram de uma forma ou outra, e ele disse, o Senhor disse, que é necessário que muitas vezes que os filhos das trevas é mais prudente que o filho da luz. Então você vai fazer uma igreja, a pessoa vai ter que fazer o quê? Às vezes ela tem que pegar uma hora que é do descanso dela, vai na igreja. 90% dos pastores fazem isso. Eles pegam a hora do descanso dele e vai fazer o culto, vai fazer visita, vai fazer o ar livre. Eles pegam muitas vezes o pouco dinheiro que eles têm,
que sabe que não dá para pagar tudo na casa. Ele falou: viu, a gente tem que ajudar a comprar esse banco para a igreja, tem que ajudar a pintar a igreja, então tira um pouco do que ele tem, a outra família tira um pouco que ela tem, o outro fala o seguinte: eu vou lá, vou trabalhar, vou ficar sábado, eu ia trabalhar na minha empresa, mas eu vou pegar esse momento e vou lá, vou ficar o dia inteiro trabalhando, ajudando lá, vou ajudar a pintar, vou ajudar a reformar. Então, por que estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso? O Senhor disse: aquele mordomo, ele falou: eu vou fazer favor agora para essas pessoas, porque quando me faltar, eu vou ter amigos. Então eu quero dizer você fazendo a obra de Deus agora, você servindo Deus agora, você sendo útil agora, você está na direção do Espírito Santo agora. Quando faltar vida, quando faltar tudo, quando vier o caos, o reino dos céus vai vir de encontro com você e fala: bom, você foi fiel no pouco, então no muito vai ser colocado, né? Entra no descanso do seu Senhor, porque você investiu. E as pessoas que investiram em coisas ilícitas, vai colher coisas ilícitas. Quem investiu na mentira, vai colher mentira. Quem investiu em amigos desonestos, vai colher. Pessoas que se envolveu com gente desleal, gente falsa, gente vai colher. Mas aqueles, como ele diz, investiu nessas pessoas, no reino dos céus, ele vai ser abraçado pelo reino dos céus. Você pode dar graças a Deus por isso? Então invista aquilo que você puder investir, naquilo que você realmente tem certeza que é bom, que é para o bem de todos, que vai dar certo. E jamais descuide-se no Evangelho, porque o Evangelho veio para trazer vida, vida com abundância, e ele é poder de Deus na vida de todos. Vamos orar? Quero abençoar a sua vida, quero interceder por você, que teve essa oportunidade de estar aqui conosco nessa jornada das parábolas, e que o Senhor visite a sua vida de uma maneira muito forte, abundante, e trabalhe poderosamente, trazendo vitória e retorno. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, essas pessoas, abençoa, Senhor, essas vidas, que eles possam, Senhor, alcançar êxito. Os que chegaram comigo até aqui nessa jornada, certamente não foi à toa, certamente não foi do acaso. O Senhor preparou esse momento para eles estarem aqui. Ajuda, Senhor, aquilo que eles estão fazendo, onde eles estão, aquilo que eles fazem. Senhor, eu como teu servo, como teu filho, Senhor, eu venho nesse momento interceder por eles. Se tiver qualquer coisa entre o Senhor e eles, que seja um impedimento, que seja alguma coisa que atrase a vida deles, seja alguma coisa que entristeça, que traga dor, que traga ferimento, que traga sofrimento, traga o caos, em nome de Jesus de Nazaré, com a autoridade do Evangelho, Senhor, cancela da vida deles todo esse mal, mas que haja acesso do reino dos céus na vida dessas pessoas, que haja acesso na vida, que haja acesso no coração, que haja um acesso, Senhor, no dia a dia deles, no caminho deles, e que seja forte, seja muito bom, seja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique em paz, fique na bênção do Senhor, e até a próxima jornada das parábolas.